Oiê, tudo bem com vocês? Meu nome é Linder Araújo e eu vim aqui hoje para contar para você que ainda não me conhece um pouquinho da minha história, como o amor pela confeitaria surgiu na minha vida. Vamos lá? Eu era muito nova quando eu decidi iniciar na faculdade de nutrição. Sim, eu sou nutricionista formada e eu me formei bem nova também. Eu escolhi essa profissão no auge da minha juventude, apaixonada por aquilo que eu ia fazer. Eu me formei ainda nova e mesmo antes de eu me formar, eu já trabalhava como estagiária em uma empresa de consultoria e assessoria nutricional. Não deu outra. Assim que eu me formei, eu quis abrir a minha empresa de consultoria e assessoria nutricional. Não foi fácil, no começo foi bem difícil, mas eu consegui me estabelecer no mercado. A minha empresa de consultoria nutricional se chamava Essencial Consultoria e eu atendia por essa empresa escolas de educação infantil, padaria, mercados, açougues, hotéis, deixa eu pensar o que mais, qualquer estabelecimento que oferecesse alimentação e quisesse ter um controle de qualidade seguro para ofertar os alimentos para os seus clientes, já que a minha especialidade em nutrição é controle de qualidade. Uma das escolas que eu atendia através da minha empresa de consultoria nutricional era a escola onde minha filha ficava no berçário e depois também na educação infantil dela todinha. Então eu atendia muitas escolas de educação infantil. Com o tempo, o meu trabalho na empresa de consultoria foi migrando cada vez mais para o atendimento de educação nutricional nas escolas particulares aqui de São Paulo. E eu fui deixando de atender restaurantes, padarias, hotéis, para poder me dedicar 100% ao atendimento de escolas infantis. Nessa atuação que eu tinha nas escolas de educação infantil, eu aplicava e implantava diversos projetos na escola, como controle de qualidade, treinamento, acompanhamento, mas o meu projeto preferido sempre foi o de educação nutricional infantil. Esse projeto consistia em ensinar hábitos saudáveis para as crianças, mostrando para a criançada que nem sempre aquele alimento que eles achavam que era ruim mesmo. Por exemplo, a beterraba se transforma num delicioso bolo e ela não deixa de ser saudável por isso. E que nem sempre os alimentos que eram gostosos, que eles achavam gostosos, eram tão ruins assim para a saúde, desde que você consuma com equilíbrio. Isso fazia o meu coração cantar. Como era de se esperar, essas aulas de educação nutricional infantil não eram só as minhas aulas preferidas, mas também passaram a ser as aulas preferidas dos alunos, porque eu passei a desenvolver receitas deliciosas de bolos. Na maioria das vezes eles gostavam muito de fazer bolos, então eu criava receitas de bolos que, além de gostosos, cheirosos, eram saudáveis. E eles tinham, sabe, aquele cheirinho de casa da vovó, de bolo caseiro. Era esse tipo de bolo que eu ensinava nas minhas aulas. E foi aí que eu percebi que o amor por fazer bolos e doces crescia cada dia mais no meu coração. E foi aí que eu fui apresentada para essa área tão inusitada de fazer bolos e doces. Quando eu menos esperava, eu já estava vendendo, fazendo pedidos para os meus familiares, atendendo a pais de alunos das escolas que eu trabalhava, nas festinhas, tanto de dentro da escola quanto para festas de aniversário. Foi aí então que eu decidi vender esse tipo de produto pela internet também. E me inscrevi em alguns aplicativos, mas o aplicativo que eu mais vendia era o Elo7, que na época estava bombando. Gente, eu vendia muitos bolos pelo Elo7. Vendia bolo de pote, vendia bolo caseirinho, vendia bolo de aniversário, com decoração, lady cake. Eu vendia muitos tipos de bolos diferentes pelo Elo7. E não só bolos. Como a minha clientela foi crescendo, eu precisei ir crescendo esse negócio junto com a minha clientela. E com isso eu comecei a desenvolver outros produtos.
como por exemplo, bolo no palito, bolo de pote diferenciado, biscoitos amanteigados decorados em pasta americana. Comecei a desenvolver outros produtos que meus clientes estavam pedindo e os famosos brigadeiros gourmet. Gente, eu vendia brigadeiro gourmet para o Brasil inteiro. Ia pelo correio, no Sedex 10, chegava inteiro, perfeito, fazia o maior sucesso. Tinham vários sabores. Enfim, o meu cardápio aumentou e a minha clientela cresceu demais. E eu já estava ficando doida com a minha rotina. Porque pensa aqui comigo, eu tinha que cuidar de 5 ou 7 clientes que eu tinha de escola na minha empresa de assessoria nutricional. Eu precisava cuidar de fazer os doces, de divulgar os doces nas plataformas, de limpar a minha casa. Eu ainda tinha uma filha. Gente, para pensar, que vida louca que eu vivia. Então a minha vida se tornou meio insana e a exaustão chegou a tomar conta de mim várias vezes. Eu cheguei a deixar, inclusive, de dar a atenção que minha filha merecia. Porque às vezes eu trabalhava o dia todo e quando chegava em casa à noite, principalmente nos finais de semana, eu tinha encomenda de bolos e doces. Então eu colocava ela para dormir e ia fazer os meus bolos e doces. Eu varava a madrugada trabalhando. E a minha casa era pequenininha naquela época. Era só um quarto, uma sala e uma cozinha. E ela dormia no quarto, que era do lado da cozinha onde eu trabalhava, e muitas vezes ela acordava de madrugada e perdia a qualidade de vida, do sono dela. Isso começou a me incomodar muito, porque eu era mãe solteira, né? E ela só tinha mim, então eu achava que eu precisava ter mais tempo para me dedicar a ela e não podia viver nessa loucura de trabalhar em 2 empregos. Foi aí que eu precisei tomar uma decisão muito difícil. Eu precisava escolher entre um emprego onde eu tinha um salário fixo com contratos anuais com os meus clientes, então eu sabia o quanto ia entrar, ou a venda de bolos e doces, que para mim era muito incerta. Então eu precisei tomar essa decisão e eu acabei decidindo ficar com a falsa, muito falsa, segurança de um salário fixo, porque na verdade eu era consultora, mas o meu contrato era anual, então para mim aquilo era um dinheiro fixo. Eu nunca fui dispensada de nenhum cliente. Graças a Deus eu gosto do que eu faço e sempre trabalho com todo o meu amor e meu coração. Mas nesse momento o meu coração se partiu, porque eu amava fazer os meus doces e os meus bolos, mas eu também amava ficar com a minha filha e eu precisava de ter uma renda fixa para garantir a segurança que ela precisava. Então eu me apeguei nessa falsa segurança e larguei. Desfiz o meu canal, desfiz o meu ponto de venda no Elo 7, parei de vender para os pais de alunos das escolas e fiquei só no meu trabalho durante o dia, para que à noite eu pudesse me dedicar para minha filha. Apesar de eu amar muito a confeitaria, gente, amar muito fazer os meus bolos e os meus doces, eu não acreditava que era possível viver da renda disso somente. Para mim, o fato de fazer bolos e doces era um complemento. E era muito mais do que isso, porque era algo que eu fazia por amor, então chegava até a ser um hobby, nem era um trabalho, né? E como eu poderia também achar que essa renda poderia sustentar a minha família, gente, se eu, na época, eu não calculava custo dos meus produtos direito, eu pegava preço da concorrência, eu não sabia gerenciar o meu estoque, eu não sabia gerenciar as minhas receitas, o quanto ia sobrar, o quanto não ia sobrar, eu não sabia gerenciar o meu cardápio. O meu cardápio tinha um mundo de coisas que me deixava doida na cozinha na hora da produção. Enfim, eu não sabia o quanto eu ganhava. Afinal de contas, quem não precifica não sabe o quanto ganha. E essa decisão teve um peso muito grande na minha vida profissional, porque eu não sabia o quanto eu poderia ganhar na confeitaria. E eu não tinha ninguém que pudesse me ajudar ou me orientar da forma que eu faço com vocês hoje. Então eu acabei desistindo desse sonho, me apegando na falsa segurança daquele dinheiro fixo que eu recebia dos meus clientes. O tempo passou, gente, e eu fiquei por anos presa nessa imagem de que a melhor decisão que eu poderia tomar era ficar presa nesse salário fixo, porque isso geraria uma segurança para minha família. Mas Deus tem outros planos pra gente, não é mesmo? Eu nunca imaginava que Deus fosse fazer isso, mas eu conheci uma outra pessoa,
Consegui construir a minha família novamente com essa pessoa. Consegui ter a segurança que eu nunca tive com relação às finanças da casa e eu parei de depender somente de mim, né? Mas aí eu não tinha a coragem de fazer alguma coisa porque eu lutei muito para construir a minha empresa de consultoria e assessoria. Como eu poderia abandonar isso? Então eu deixei o meu sonho da confeitaria guardadinho no fundo do meu coração e segui a minha vida, eu e meu marido e minha filha. Mas aí, gente, o ano de 2020 chegou para mim e chegou para você também. Esse ano de 2020 trouxe a pandemia no mundo todo, mostrou pra gente que nem sempre a nossa vida tá do lado certo. Essa pandemia veio e virou a minha vida do avesso, virou do avesso mesmo, porque a empresa pela qual eu lutei tantos anos para construir, a empresa pela qual eu tinha tanto amor, eu me dediquei tantos anos da minha vida me dedicando a ela, simplesmente faliu em questão de meses. Porque 100% dos meus clientes eram escolas infantis e na pandemia o primeiro comércio que fechou praticamente foram as escolas. E eu fiquei do dia para a noite sem salário, sem o meu salário fixo, sem aquela segurança da qual eu me segurei por tanto tempo. Foi um período muito complicado para mim, foi um luto na minha vida, porque eu lutei por muitos anos para construir isso. E às vezes a gente olha para as coisas que Deus faz na nossa vida e a gente descobre que na verdade o avesso é que é o lado certo. E hoje eu tenho a plena certeza disso, de que Deus me deu um empurrãozinho para que eu pudesse tomar a decisão mais certa da minha vida. Enfim, durante a pandemia, a única renda que nós tínhamos aqui na nossa casa era o salário do meu marido. E ele segurou a barra por muitos meses nessa pandemia, até que o desemprego chegou até ele também. E essa fase foi uma fase muito difícil pra gente, porque nós moramos de aluguel e a gente sentiu e viu a nossa vida simplesmente fazer assim, desmoronar. Todos os sonhos que a gente tinha, todas as conquistas que a gente havia conquistado estavam indo por água abaixo, porque meu marido ficou 3 meses desempregado. Durante esses 3 meses nós vivemos inúmeras fases, mas a gente sempre esteve junto. Deus nunca nos abandonou. O Ju conseguiu pegar alguns bicos, algumas coisas, nós não passamos necessidade, nada nos faltou. Por incrível que pareça, mesmo sem renda nenhuma, nada nos faltou. Todo mês aparecia um biquinho para ele, um biquinho para mim e a gente conseguiu sustentar a nossa família nesse período. Durante o período mais difícil que nós vivemos, a gente sentou um dia e falou assim: qual vai ser o nosso plano de ação para a gente sair desse buraco? E eu até me emociono porque muitas famílias se encontram em situações muito difíceis e o que faz a diferença entre você dar a volta por cima ou não é exatamente isso. Qual é a sua decisão quando você chega perto do fundo do poço? O que você faz quando isso acontece com você? Eu e o Ju sentamos para conversar e nós decidimos que a gente ia estudar. Ele falou para mim: amor, você vai estudar o seu sonho. Eu não sei de onde a gente vai tirar, mas você vai estudar aquilo que você sonhou e eu vou estudar aquilo que eu quero fazer daqui para frente. Então, o Júnior começou a fazer os cursos dele, e meu marido é programador, ele começou a fazer o curso de programação em outras linguagens para ele poder se diferenciar no mercado. E ele estudava dia e noite igual um doido. E eu comecei a estudar sobre bolos. Afinal de contas, a pandemia me deu uma coisa muito positiva. Agora eu tinha tempo, mas eu tinha tanto tempo, eu tinha todo o tempo do mundo para estudar. E foi isso que eu fiz. Eu fui atrás de livro online, eu fui atrás de artigo científico, eu fui atrás de saber como que fazia para elaborar receitas mais requintadas, qual era a diferença. Eu fui estudar. Eu caí de cabeça nos livros e nas receitas. E a partir dali a nossa história começou a mudar. Sabe por quê? Eu comecei a criar algumas receitas de bolo, eu fiz alguns cursos também de confeitaria. E eu comecei a desenvolver algumas receitas e eu falei pra ele, amor, eu quero voltar a vender bolos e doces pra te ajudar.
E eu comecei logo no inicinho do ano a fazer bolos caseirinhos. Eu escolhi qual era o tipo de bolo que eu ia querer fazer, qual era o tipo de forma que eu ia querer usar, no que eu acreditava, o que na área da confeitaria fazia o meu coração cantar. Me agarrei a isso com todas as forças, dei o meu melhor. E eu comecei a fazer os bolos. A princípio, a gente fazia os bolos e oferecia até de degustação para as pessoas mais próximas, para alguns vizinhos, alguns amigos, para poder saber se o produto seria vendável. Todo mundo que comia o meu bolo falava: meu Deus, que caseirinho maravilhoso, que bolo maravilhoso, fofinho, úmido, que recheio mais gostoso. E aquilo foi me dando mais coragem, até que nós decidimos colocar a nossa loja no ar. Nós colocamos a nossa loja no ar no iFood, no Apetite, no Instagram, no WhatsApp, em várias redes sociais. E eu mal podia esperar pelo que estava para acontecer. Comecei a receber inúmeros pedidos, principalmente nos finais de semana. Comecei a vender muito fora dos aplicativos, no WhatsApp, para amigos, para conhecidos. Para cada pessoa que eu vendia já era um pedido certo na próxima semana. Eu cheguei a fazer clientes que compravam 4 bolos por semana, porque o bolo não chegava a durar mais do que um dia naquela família. E foi algo surreal, espetacular. Comecei a desenvolver receitas saudáveis, funcionais, receitas de gordice, receitas de todas as formas que você pode imaginar. E eu comecei a realmente fazer a diferença dentro da minha casa. Não apenas por estar realizando um sonho, mas fazer a diferença financeiramente dentro da minha casa, ajudando o meu marido a tirar nós dois daquele buraco, daquele poço em que a gente tinha se metido. Meu marido ficou só 3 meses desempregado, logo ele arrumou emprego. E quando ele arrumou emprego, a gente sentou para conversar e eu falei para ele, amor, as escolas que me dispensarem durante a pandemia, eu vou ficar com esses dias vagos. Quem não me dispensar, eu não vou pedir demissão. Mas as que me dispensarem, eu vou ficar com esses dias vagos. Eu não vou procurar outro cliente, eu não vou procurar restaurante, eu não vou procurar nada. Eu vou me dedicar 100% aos bolos. E ele me apoiou. Gente, não tem coisa mais fantástica na vida do que você ter alguém que sonha junto com você e que apoia você no seu sonho. Meu marido é essa pessoa e eu quero agradecer a Deus e a Ele por isso. Ele me apoiou, veio junto comigo, investiu na nossa empresa, como diz ele. E eu comecei a vender só dos bolos. E eu comecei a vender tanto pelo aplicativo, o aplicativo começou a crescer. A gente começou a deixar a nossa loja aberta de domingo a domingo, porque a gente estava precisando tanto de dinheiro que pra gente, quanto mais vendesse, melhor era. Eu deixava a loja aberta até 11 horas da noite, eu não saía mais de casa e eu vendia bolo o tempo todo. Até que uma pessoa me fez uma pergunta, uma pessoa que veio aqui na minha casa, muito importante na nossa vida, inclusive, me fez uma pergunta. Ela falou: Li, você faz bolos tão incríveis, como você aprendeu a fazer isso? Você que faz as suas receitas? Eu falei: sim. Eu peguei algumas receitas da internet no início e do curso que eu fiz, mas aí eu fui estudar e entendi que se eu criar as minhas receitas, eu vou trazer uma identidade única para esse produto. Outras pessoas não conseguirão chegar a essa característica e aí eu vou ser única. E era isso que eu queria. Eu queria que aquele bolo que eu entregasse fosse único. E aí essa pessoa falou assim pra mim: e por que você não ensina isso para as outras pessoas? Tem tanta gente passando por dificuldades nesse ano, que gostariam de ter uma nova profissão, que gostariam de ter uma vida transformada, que gostariam de poder vender de casa, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua casa, começar um negócio novo do zero, e você conseguiu fazer isso. Por que você não replica isso para as outras pessoas? E eu confesso que a princípio me deu assim um pânicozinho no coração, sabe? Um pânico no sentido de dividir as receitas tão queridas e tão amadas, das quais eu me dediquei tanto tempo para criar. Me deu um medo de compartilhar aquilo e deixar de ser única. Mas depois eu comecei a pensar em todas as coisas que eu pedia para Deus na minha vida, sabe? E uma das coisas que eu sempre pedi foi que eu gostaria de ser um agente transformador, um agente de transformação na vida das pessoas. E que eu poderia usar isso a meu favor, usar isso para transformar a vida de mulheres que, assim como eu, eram desenganadas da vida na área da confeitaria, a conseguir uma renda extra, sabe?
mulheres que não têm condições de sair de casa, ou que às vezes tem um filho com um problema em casa, ou que cuida de alguém que não pode sair para trabalhar, que essas mulheres tenham uma esperança, uma transformação. E foi isso que me motivou a gravar o meu primeiro curso. É isso que me motiva até hoje a estar aqui no Instagram, a estar aqui no Facebook, nas redes sociais, dia após dia, incansavelmente, trabalhando 12, 14 horas por dia para trazer o melhor de mim para vocês, para trazer todo o meu estudo, toda a minha experiência para vocês. É isso que me motiva. É uma honra poder ajudar e ensinar pessoas e participar do processo de transformação da vida dessas pessoas. É uma honra isso para mim. A partir desse momento, o meu objetivo de vida passou a ser guiar os passos de mulheres que sonham com a vida de boleira, que sonham em ganhar a vida vendendo bolo, entregando um pouquinho do teu amor através de cada bolo que vende. Esse passou a ser o objetivo da minha vida. É uma honra poder fazer isso por você. Você me daria a oportunidade de te ensinar a chegar do zero ao bolo caseiro, ao caseirinho mais perfeito que você já comeu, aquela massa de dar água na boca, aquela massa que se dissolve quando você morde e aquele recheio que complementa toda a explosão de sabores. Esse é o meu objetivo. Você me daria a honra de ser esse agente transformador na sua vida?